ธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่าง E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal. Dessa vez, bora continuar com o nosso especial de History, né, pessoal? Iremos terminar aí o arco de History 1, né, pessoal? Então eu trouxe pra vocês pra gente falar o último History 1, Obsessed, né, pessoal? Obcecado. Bom, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que Obcecado é completamente diferente de Stay Away From Me e My Hero, né, pessoal? O tom da história é outra, que a gente tem uma história bem mais dark, uma história polêmica, uma história intensa e bastante abusiva também, pessoal. Então esse vídeo aqui vai ter avisos de gatilho, ok? É uma história bastante pesada, pessoal, e eu vou precisar muito da maturidade de vocês para vocês entenderem que eu estou aqui apenas contando uma história, ok, gente? Eu estou aqui no papel de contar para vocês e analisar o que vai acontecer ali, ok, pessoal? Acredito que vocês já estão bastante vacinados com o que eu faço aqui no BL Maníacos em relação a essas histórias mais obscuras, digamos assim, né, gente? Mais dark. Enfim, os gatilhos estão na tela para vocês aí. Então, se você tem gatilho com qualquer um desses temas mencionados nesse vídeo, não se force a assistir esse vídeo, não se force a assistir Obcecado. Saúde mental sempre em primeiro lugar. Maravilha, pessoal? Bom, os avisos foram esses e esse vídeo vai seguir o mesmo ritmo de sempre. Primeiro, sem spoilers, depois eu entro com spoilers, onde eu vou destrinchar a história pra vocês. Beleza, pessoal? Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se não está inscrito. Sem mais informações, bora aí com toda a história de History 1 Obsessed. History 1 Obcecado. Então, vamos lá. A história de Obsessed, né, pessoal, obcecado, gira em torno de um Sam e Uki que são obcecados um pelo outro e eles são também perdidamente apaixonados, né, gente? Lembrando que eu tô falando aqui a questão do amor aqui dentro da série, entendeu, gente? Eu não vou trazer essa discussão porque isso não é o propósito desse vídeo. E outra coisa, gente, isso aqui é uma história, é uma ficção, ok? Eu sei que pode traçar paralelo aí com o que acontece na vida real, enfim, gente, mas aqui eu estou no papel simplesmente de contar o que vai acontecer e eu vou contar o como que a história tá mesmo, entendeu? Então, se eu falar que eles se amam, gente, é porque a história falou que eles se amam e é isso, entendeu, gente? Não vou ficar entrando nessa questão da discussão. Não é a primeira vez que eu trago uma história polêmica aqui pro canal e não vai ser a última, né, gente? Vocês sabem que eu gosto dessas histórias mais dark e tal, e eu trago aqui pro canal, né, gente? A maioria dos Boys Love tem isso, ok, pessoal? Então, com isso dito, vamos seguir aí. O que que acontece, gente? É que a história gira em torno de um Semi completamente obcecado pelo Uki, e o Uki também começa a ser obcecado pelo Semi, né? O que que vai acontecer, gente? É que o Semi, que é o Jianteng, ele é uma pessoa bastante possessiva, bastante abusiva, bastante tóxico, e ele é uma pessoa que não mede esforços para conseguir o que ele quer, entendeu? Inclusive é uma das falas dele na série, né? Ele sempre consegue o que ele quer, não importa o que ele tenha que fazer, e eu já vou contar para vocês o que que ele vai fazer para conseguir o que ele quer, que é o Uki dele, que é o Ishen, né? E o Ishen, que é o Uki, que ele sempre teve sentimentos pelo Jianteng, mas ele nunca teve coragem de falar. Descobrindo aí, aconteceu mais algumas coisas que eu vou contar na parte com spoilers para vocês, e os dois vão começar a namorar, né, gente? Ou seja, eles se tornaram namoradinhos que namoram, né? Acontece que para poder ocultar o relacionamento deles ali, o Jianteng decide fingir que ele vai casar com uma menina ali, né? Só que ele não conta pro Ishen. O Ishen descobre da pior maneira possível quando eles estão ali num jantar juntos, né? Aí o Ishen chega ali, ele fica muito triste, desesperado, ele começa a falar que o Jianteng estragou a vida deles e tal, e aí ele sai correndo, né? E o Jianteng vai atrás dele, e aqui a gente já vê essa questão dessa atração muito forte que um tem pelo outro, né? Essa questão da obsessão também que eles têm um pelo outro, né? Porque o Ishen, ele fica completamente destruído ali por ver o Jianteng com a menina ali e tal, e mesmo assim ele tá com um beijão muito forte em cima do Jianteng, né, pessoal? E uma coisa, Brasil, é que a pegação desses atores é maravilhosa, entendeu? A gente tem cada cena aqui de pegação nessa história que você fica doido, gente. Os atores realmente se entregaram total, se pegaram com vontade, e a química deles é maravilhosa, e a atuação nem se fala, gente. E os dois atuam muito bem, né? Enfim, aí o que vai acontecer é que depois desse beijo intenso, eles não conversam, ele fica tipo, por quê? Por que você fez isso? Ele empurra ali o Jianteng, ele sai correndo, ele acaba sendo atropelado e morre, né, pessoal? Só que aí ele tem uma nova chance, ele reencarna ali, ele reencarna com um dilema, né? Porque ele e o Jiansheng estão na mesma faculdade juntos, e ele fala pra gente que ele não pode se apaixonar pelo Jiansheng, que isso vai fazer ele ser destinado a morrer, né, gente? Ou seja, se ele se apaixonar pelo Jiansheng novamente, vai tudo acontecer mais uma vez e ele vai morrer. Então ele tem esse dilema, né? Conseguir resistir a esses sentimentos que ele tem pelo Jiansheng e viver, ou se entregar pro Jiansheng novamente e morrer, né, pessoal? Então o pessoal
personagem ele tem esse dilema que vai perpetuar aí no decorrer da série. Só que como eu já expliquei a personalidade do Jian Sheng pra vocês, obviamente que ele não vai admitir com que o Shen fique longe dele, né? Então ele vai ficar muito em cima ali, ele é um semi muito descarado, bastante tóxico e abusivo. Vocês já imaginam pra onde essa história vai dar, né? Em relação à reencarnação, pessoal, ela também envolve voltar no tempo, né, gente? Ou seja, o Shen reencarnou voltando no tempo ali, no momento antes dele começar a ter um relacionamento com o Ji. E a gente vê que a dinâmica entre eles foi mudada, que eu vou explicar pra vocês melhor na parte com spoilers, ok? Pra poder explicar esse rolê, eu preciso spoiler, beleza, pessoal? Chega sem spoilers, é só isso que eu posso comentar da história, ok? Focando um pouquinho agora nas partes técnicas da série, né, gente? A fotografia é muito boa, a atuação é ótima, a química é maravilhosa, gente. Os dois atores têm uma química sensacional, te deixa todo arrepiado. A pegação é de muita qualidade, gente. Do History 1, esse History é o que tem as melhores pegações, os melhores beijos, é beijão intenso atrás do outro. E o roteiro de Obcecado, pessoal, ele foi escrito pela Lin Peiyu, né, gente? Nossa rainha do Taiwan aí, que mais recentemente entregou pra gente We Best Love, tanto a primeira temporada quanto a segunda temporada. Pra quem não sabe, a Lin Peiyu, ela é a roteirista de We Best Love, né, gente? E assim, como eu falei, apesar do roteiro ter esse relacionamento tóxico, pessoal, a Lin Peiyu, ela deixa claro pra você que isso se trata de um relacionamento tóxico, sim. Ela não mascara em nenhum momento, um é obcecado pelo outro. Ela tem um momento que o próprio Wookie fala isso, né, gente? E assim, ela tá contando a história dela ali, desse casal abusivo, tóxico e tal, e obviamente que ela vai falar a questão do amor, a questão de um amar o outro, né, gente? A forma que ela tem ali de contar essa história. Novamente, a gente está falando aqui de uma ficção, ok, gente? E outra coisa, gente, a diretora de Obcecado, né, gente, de Obsesse, é a Daemun Lee, né? Pra quem viu minha crítica de Light já sabe aí que o trabalho dessa diretora é maravilhoso, né, gente? Ela é uma ótima diretora, bastante competente no que ela faz. A trilha sonora é maravilhosa, entendeu, gente? Inclusive, ela já tá disponível na playlist de música do Belmaníacos pra vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, pessoal. Só um extra aqui, gente, o ator que faz o Shen na série, né, ele é gay na vida real e ele vai se casar com o namorado dele japonês lá nos Estados Unidos, né, gente? Felicidade pro casal, maravilhoso. Tô colocando a fotinha dele pra vocês poderem ver, gente. Feliz que o bebezinho vai se casar, né, gente? Ele todo feliz ali falando do maridinho dele, gente, maravilhoso. O History in Obcecado tem esses avisos de gatilho que eu já falei pra vocês. Trata-se de um relacionamento bastante tóxico e abusivo, sim, mas na minha opinião consegue ser o melhor History 1 porque tem as melhores atuações, tem a melhor direção, tem o melhor roteiro, as músicas são maravilhosas, né, gente? Assim, a trilha sonora de My Hero pra mim continua sendo melhor, né, mas isso aí vai do gosto de cada um. A trilha sonora de Obcecado combina bem com o clima ali também, né, gente? E pra mim a história é muito interessante, bem desenvolvida, tem um começo, um meio e um fim muito bem definido, né? Beleza, pessoal? Então é isso pra parte sem spoilers e agora a gente entra na parte com spoilers, onde eu vou destrinchar algumas cenas de Obcecado pra vocês. Então, vamos lá. Ok, gente, a gente vai seguir exatamente onde a gente parou na parte sem spoilers, né? Então eu contei pra vocês que o Shen, ele reencarnou ali, reencarnar, ele meio que resetou ali a história, então o relacionamento dele com o Jian Teng foi resetado, né? Ou seja, o Jian Teng, ele não conhece o Shen ainda, né? O Shen sabe dele ali, mas o Jian Teng não lembra do Shen, né? O que vai acontecer, gente, é que o Shen e o Jian Teng, eles estudam na mesma faculdade, né? E o Shen fica determinado a resistir os sentimentos que ele tem pelo Jian Teng, porque, como eu falei aqui pra vocês, ele acha que se ele se entregar pra esses sentimentos, ele vai morrer ali, né? E aí o que vai acontecer é que ele tem um monte de desenho ali que ele fez do Jian Teng na época que eles estavam no ensino médio, né? Uns amigos do Shen ali até comentam que o Shen era um stalker do Jian Teng, né, pessoal? Inclusive o próprio Jian Teng comenta isso depois, né? Que além de stalker, o Shen era fã dele, né? E a gente vê que o Shen era isso mesmo, né? Ele desenhou o Jian Teng ali diversas vezes, a gente vê que ele conhece bem a vida do Jian Teng e tal, né, gente? Que ele observava ele ali. E aí o que vai acontecer é que ele decide queimar todos esses desenhos, entendeu? Ele quer se livrar ali de todos os requisitos que faz com que ele tenha alguma tentação de ir atrás do Jian Teng, que é a pessoa que ele ama, né? E o que vai acontecer é que ele acaba que não consegue queimar todos os desenhos e um desses desenhos vai parar na mão do amigo do Jian Teng, que entrega pro Jian Teng. E aí o Jian Teng descobre que tem uma pessoa que fica desenhando ele ali secretamente e ele começa a se sentir interessado por essa pessoa. Ele não entende por que ele está sentindo esse interesse, mas o fato é, o interesse tá ali e ele pede pro amigo dele descobrir aí quem é, né? Não demora nem um pouquinho pro Jian Teng descobrir que é o Shen, né? A gente vê que o Jian Teng é uma pessoa cheia dos contatos, ela é uma pessoa muito rica, inclusive, né, gente? Como eu falei aqui, ele não mede esforços para conseguir o que ele quer, independente do que ele precisa fazer para isso. E quando o amigo dele pergunta por que ele continua indo atrás do Shen, ele fala que ele não sabe, ele sente que ele tem apenas um pressentimento ali de que o Shen tem que ser dele, né, gente? E aí, gente, a história vai prosseguindo um pouquinho e a gente vê o Jian Teng cada vez se aproximando do Shen, o Shen tentando correr dele ali, gente, mas não tem jeito, entendeu? Como eu falei para vocês, o Jian Teng sempre consegue o que ele quer. Tanto que na próxima cena a gente descobre que ele tá stalkeando ali o Shen, né, gente, seguindo ele ali para todo lado. E aqui a gente vê o
Ixen tirando um cochilo na biblioteca, o Jianten se aproxima e tampa ali a luz do sol para ela não ficar focando no rosto do Ixen enquanto ele tá dormindo, né? Aqui a gente vê ele bastante boiolinha e ele fala pra gente por quê, que ele tá sentindo esses sentimentos, então ele não sabe por que ele quer ficar tão próximo do Ixen, por que o Ixen desperta um interesse tão forte nele e tal. E na próxima cena, gente, a gente vê que o Jianten, ele não tem muita paciência não, né? O que acontece é que ele dá um jeito de entrar ali no clube da faculdade que o Ixen faz parte, né? E aqui eles vão para um acampamento voluntário e aqui a gente vê o Ixen se preparando para ajudar uma garota ali, mas o Jianten aparece ali e olha para ele de um jeito muito possessivo. A gente vê que o Ixen não quer ficar perto do Jianten, né? Porque ele tem medo dele não conseguir resistir aos sentimentos dele, né, gente? Só que o Jianten não dá a mínima, né? Ele simplesmente fala, você vai me ajudar. Ele carrega o Ixen até a barraca dele e aí nesse momento o Ixen fica pedindo o Jianten para largar ele, o Jianten não larga, ele leva ele para a barraca mesmo. E aqui o Jianten começa a confrontar ele, né? Ele fala, já descobri quem você era um fã meu e tal, e o Ixen seria um fã de alguém como você. E aí o Jianten empurra ali o Ixen tenta resistir, o Jianten fica seduzindo ele ali até que chega um momento que ele não aguenta mais se resistir, ele começa a beijar o pescoço do Ixen e fala que ele quer ser o único do Ixen, né? E outra coisa que ele fala também é que ele gosta do Ixen, né, gente? A gente vê que o Ixen gosta dele de volta, mas ele tá com medo de entregar esses sentimentos porque ele pensa que se ele ficar com o Jianten, ele tá condenado à morte, né? E a gente vê a respiração dele bastante ofegante com as coisas que o Jianten faz ali, né, gente? Aí o Jianten beija o pescoço dele, aí chega o momento que o Jianten começa a beijar ali os lábios dele e a gente vê que ele força o beijo acontecer e aí um pouquinho o Ixen responde, depois ele percebe o que ele tá fazendo, ele tenta empurrar o Jianten e aqui ele basicamente fala pro Jianten deixar ele em paz, que ele é muito descarado e tal, e ele sai correndo ali e o Jianten vai atrás dele, né, gente? E o Jianten começa a perseguir ele ali e nisso o Ixen tá correndo sem perceber pra onde que ele tá indo e escorregar no morro ali, o Jianten segura na mão dele e os dois começam a rolar pra esse morro e o Jianten usa o corpo dele pra proteger o Ixen e eles vão rolando ali. Quando eles param de rolar, o Ixen descobre que o Jianten, ele bateu a cabeça, né, gente? Ele desmaiou ali, a cabeça dele tá sangrando e tal. E aqui o Ixen começa a se culpar pelo que aconteceu, né? Ele fala que ele não devia ter fugido e tal, que se ele não tivesse fugido, o Jianten não tinha machucado, né? E aí demora um pouquinho pro Jianten acordar. Quando ele acorda e ele percebe como que o Ixen está, pessoal, ele decide fingir amnésia, né? Então ele finge não reconhecer o Ixen, ou seja, gente, ele vai usar a culpa do Ixen pra prender o Ixen a ele, né, gente? Como eu falei pra vocês, o Ixen se sente muito culpado e o Jianten vai usar disso aí pra fazer com que o Ixen seja dele, né? Então, sim, além de tudo que eu falei aqui, ele também faz manipulação psicológica com o Ixen, né, gente? O Ixen fica com o psicológico bastante abalado, sendo que, na verdade, o Jianten está apenas fingindo que ele está com a amnésia. E aqui os dois começam a morar juntos, né, gente? E o Jianten começa a colocar as garrinhas dele pra fora, né? Então o Ixen fala pra ele dormir ali no chão e o Jianten pode ficar com a cama, só que quando ele acorda no dia seguinte, o Jianten carregou ele até a cama e tá abraçado ele ali, né? O Ixen não sabe exatamente o que aconteceu, mas ele prefere não ligar, entendeu? A culpa tá correndo tanto ele aqui, ele sente uma enorme necessidade de cuidar do Jianten, né? Ele se sente responsável pelo que aconteceu com o Jianten. E é isso que ele faz, ele começa a cuidar do Jianten, né? A gente vê que isso dominou tanto ele, pessoal, que ele nem tá lembrando que se ele se aproximar do Jianten, pode ser que ele morra no futuro, né? Ele esquece isso, ele se entrega total ali pra cuidar do Jianten, obviamente que ele não sabe que o Jianten tá mentindo. Antes de eu prosseguir pra vocês aí na história do Ixen e do Jiansheng, eu quero parar um pouquinho pra gente comentar o casal secundário que tem em Obcecado, né, pessoal? Eles não têm muito destaque, quase nenhum tempo de tela, inclusive, mas acontecem algumas coisas dele que eu quero comentar com vocês. Esse casal, gente, ele é composto por dois amigos do Ixen ali, tem uma cena de pegação entre eles, inclusive a química do casal é boa, mas também é um relacionamento baseado em possessividade, ok? Em relação a eles dois, eu só escute pra comentar mesmo. Como eu disse, eles não têm muito destaque não, né? Então vamos retornar aqui pra história principal, que é do Ixen com o Jian. O que vai acontecer é que o Jianten continua enganando ali o Ixen, né, gente? Ou seja, ele continua fingindo que ele tá com amnésia. E aqui a gente vê que ele manda o Ixen cozinhar pra ele, né, gente? Sim, ele não pede, ele manda, né? O Ixen vai cozinhar pra ele aqui e aqui rola uma cena de boiolagem entre eles, né? O Ixen cozinhando ali e o Jianten já chega ali colocando um avental nele, gente. Inclusive, a tensão nessa cena, pelo amor de Deus, gente, a química desses dois é maravilhosa, entendeu? É uma troca de olhares intensa, gente, que deixa todo arrepiado, entendeu? Essa cena do avental é incrível, e aqui a gente vê um boiolando muito um pelo outro. Inclusive, o Ixen, ele já deita na cama com o Jianten, né? E já permite o Jianten abraçar ele ali e tal. Os dois dormem abraçadinhos juntos. E na próxima cena, a gente vê os dois conversando ali num bosque, né? O Jianten tá com a cabeça na coxa do Ixen. E o Ixen basicamente pergunta pra ele quando ele vai tirar as ataduras, né? Quando ele vai estar melhor e tal. E o Jianten responde pra ele, por quê? Você tá cansado de mim? E o Ixen fala que não, ele fala que ele vai cuidar do Jianten até o Jianten melhorar, né? Que ele se sente responsável pelo que aconteceu com o Jianten. E aí o Jianten decide se aproximar ali do Ixen, né? Ele fala dos sentimentos dele ali e eles se beijam, né, gente? E aqui é um beijão daqueles, Brasil, do jeito que o Brasil gosta, gente. Isso aqui foi um beijão e um beijo muito gostoso, viu, Brasil? É aquele beijo
gostoso que te deixa todo arrepiado, gente. Que beijo maravilhoso foi esse, né? E fica falando ali que o Ishen gosta dele, ele fala que não vai deixar o Ishen fugir e tal, né? E aí na próxima cena, gente, aquela garota que eu falei pra vocês lá na parte sem spoilers, na verdade ela tem um crush no Jianten, né? Então ela meio que fala essas coisas aí pra tentar separar os dois ali, mas não adianta nada, né, gente? Além disso, essa garota não teme a morte, que inclusive o Jianten ameaça ela depois, né? O que acontece é que essa garota tá confrontando o Jianten ali, falando que até quando ele vai continuar mentindo, né? E nisso, gente, o Ishen tá ali, então ele escuta que o Jianten mentiu sobre a amnésia, né? E aí o Jianten fica todo nervoso ali, o Ishen sai correndo ali, o Jianten vai atrás dele, e aí depois ele sai correndo atrás do Ishen, e aqui a gente tem os pensamentos do Ishen, né? Ele falando que não importa a época ali, o Jianten sempre vai ser um mentiroso, entendeu? Ele sempre vai ser um mentiroso obcecado, que ele se permitiu cair nisso novamente, né? Ele até fala pra gente, não importa como que ele age, entendeu? Eu sempre vou ser apaixonado por ele, não tem jeito. E aqui ele sai correndo, aí aparece o carro, e aí o Jianten grita ali, só que aí o carro freia, né, gente? O Jianten puxa ali o Ishen, consegue abraçar ele ali e fala pra ele não fazer isso mais, né? Não sair correndo no meio da rua, né? Que a gente vê que o destino foi mudado, né, gente? Ou seja, o Ishen, ele não morreu por estar com o Jianten, né? Ele continua fugindo do Jianten, bastante nervoso e triste. O Jianten continua perseguindo ele ali. Quando ele chegou em casa, o Jianten puxa ele ali pelo braço, força um beijo, tenta resistir, mas em alguns momentos ele acaba beijando ali. Toda vez que o Jianten pega ali o Ishen, ele força um beijo, né? Inclusive, ele fala algumas coisas bastante perturbadoras que eu já vou comentar com vocês. Vai acontecer, ele consegue pegar o Ishen de vez, ele joga ele na cama. Ele novamente fala que ele quer ser único para o Ishen, né? E aqui ele vai falar as coisas perturbadoras que eu vou contar pra vocês, né? A gente observa como que essa cena foi construída, né? A gente vê a mão do Jianten basicamente segurando ali no pescoço do Ishen, mas não de um jeito romântico não, pessoal. De um jeito violento, de um jeito possessivo mesmo. Observa como que ficou a mão do Jianten no pescoço do Ishen, né, gente? Quase enforcando, inclusive. E aí ele começa a falar que aqueles desenhos atraíram o Ishen a ele, que agora o Ishen não pode sumir, que ele tem que assumir a responsabilidade pelos sentimentos que ele causa no Jianten. O Jianten fala que sua pessoa, seu corpo, seu coração me pertence. Depois de falar isso, eles começam a se pegar ali, né, gente? Essa cena tem muito disso, né? Eles conversam, se pegam, conversam, se pegam. Muita pegação nessa cena, inclusive, que o Brasil adora, né, pessoal? Eu sei que vocês amam, né? É que o Ishen fala pro Jianten que ele percebeu o que o Jianten fez, né? Que ele quis usar a culpa dele ali pra prender ele a ele. E ele fala pro Jianten que o motivo do Jianten fazer isso é que o Jianten morre de medo do sentimento do Ishen não ser correspondido, né, gente? Ou seja, gente, apesar do Jianten demonstrar essa confiança e tal, gente, no fundo, ele tinha muito medo do Ishen não gostar dele de volta, né? E aqui, novamente, o roteiro escancara essa questão da obsessão que eu venho falando com vocês, né? Porque o Ishen, ele vira pro Jianten e fala, e se eu não gostasse de você? E o Jianten olha pra ele bastante firme, de um jeito muito louco, né, gente? Como eu falei que a atuação dos dois atores é ótima, né? O ator, ele realmente conseguiu fazer um semi bastante possessivo, ciumento, tóxico, abusivo e tudo mais, pessoal. Ele vira pro Ishen e fala que ele mataria o Ishen, que se ele não pode ter o Ishen, ninguém pode, né? E aqui o Ishen olha pra ele de um jeito assustado, mas ele se rende total por essa obsessão que ele também tem pelo Jianten, né? E ele fala, você é obcecado por mim, e aqui os dois começam a se pegar, né? A gente responde ali os beijos do Jianten e tal. É uma pegação bastante quente, Brasil, com beijão pra lá, beijão pra cá, e tira a camisa, e vão se pegando ali com vontade e ferocidade, né, gente? E aí a série volta lá na primeira cena que eu falei pra vocês, que eles se beijam, e aí o Ishen sai correndo e ele acaba atropelado, e aqui mostra o que aconteceu depois, né, gente? Então depois que ele foi atropelado, o Jianten entrou numa intensa depressão ali, ele não conseguiu lidar com a morte do Ishen, né? E aí volta pra eles na cama ali, e a gente vê o Jianten falando ali o nome do Ishen, chamando o nome dele ali desesperado, e aí depois a gente descobre que na verdade isso foi um pesadelo do Jianten, né, gente? Ou seja, a vida passada dele, digamos assim, né, como eu falei pra vocês, o Ishen, ele reencarnou e resetou tudo, as memórias dessa vida passada, não tudo, algumas coisas, entrou na cabeça do Jianten por meio desse pesadelo. O próprio Ishen comenta que ele não entende o que aconteceu, né, gente? Por que o Jianten sonhou com o que aconteceu com eles na vida passada, né? Então o relacionamento deles da vida anterior, digamos assim, ele foi resetado, né, gente? Então eu não acho que isso seja um furo de roteiro, isso é algo que não precisava ser explicado, mas se for pra eu teorizar alguma coisa em cima aqui, na minha opinião é questão de conexão. Quando a conexão dele chegou no ápice ali, as memórias do Ishen meio que passou ali pro Jianten, né, gente? Não sei, comenta pra mim aqui o que vocês acham, mas a minha opinião, como eu falei aqui, isso não é um furo de roteiro, porque não é algo que precisa ser explicado, não interfere na trama, né, gente? Inclusive, essa cena é importante pra gente ver o ponto de vista do Jianten, né? Quando ele forjou ali o noivado porque ele tava com medo dos pais dele. Só que isso é revelado pra gente aqui, né? A gente descobre junto com o Ishen e o Jianten deixa claro pra ele que ele nunca faria isso, entendeu? Que ele jamais esconderia por trás de outra pessoa ali, que ele vai lutar pra defender o amor deles ali por ele mesmo, né? Ele não vai envolver ninguém nisso, né? E aqui o Ishen sorri pra ele, o Ishen todo entregue, né, gente? Esse medo que ele tinha de que se ele apaixonasse pelo Jianten novamente ele ia morrer, já não existe mais, porque ele entendeu que ele não vai morrer. Então
ele se entrega novamente aqui para o Jianten, inclusive ele fala, você é meu também, né? Se eu sou seu, você é meu. E os dois começam a se pegar, né, pessoal? Então mais uma pegação maravilhosa desses dois e nisso a história termina, né, gente? Como eu falei pra vocês, uma história bastante tóxica, bastante abusiva, mas a gente entende os personagens porque que ele agem assim, entendeu? E é o que eu sempre falei pra você, gente, a diferença entre justificar e explicar. A explicação do porquê esses dois agem do jeito que ele agem, nessas nuances dele aí, tem na série, entendeu? Justificar depende muito do seu ponto de vista, né, gente? Como eu sempre falo, a diferença entre justificar e explicar. E, enfim, Brasil, é isso que eu tinha pra comentar de Obcecado, né? Na minha opinião, novamente, é a história mais interessante, é a história mais dramática, que tem as melhores atuações, que tem a melhor química, que tem os melhores beijos. Enfim, eu gosto muito de Obcecado, apesar de ser um relacionamento. Mas, novamente, eu vou bater numa tecla aqui que eu sei que pode irritar algumas pessoas, mas, enfim, gente, é a verdade, entendeu? History Obsessed é uma história, é uma ficção, beleza, pessoal? É isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta pra mim aí o que vocês acham de Obsessed. Também é o seu History favorito? Não é? Comenta pra mim, eu quero saber muito a opinião de vocês, ok, pessoal? Saiba respeitar a opinião das outras pessoas que pensam diferente de você. E, gente, cuidado com algumas coisas que vocês forem comentar nesse vídeo, ok? Por favor, não comente que você quer um Jianten pra você, porque você não quer um Jianten pra você, gente. Isso é um relacionamento bastante abusivo, bastante tóxico, e você não pode deixar nem ferrando algo assim ser próximo da sua vida, entendeu? Enfim, Brasil, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, não se deixar o seu like do vídeo e do canal. Assim, se você encontrar na descrição do vídeo, não esqueça de me acompanhar lá no Instagram pra ter uma possibilidade um pouco maior comigo e saber as novidades do mundo Boys Love. E se você é novo no canal e gostou do que viu no canal dos conteúdos, não se esqueça de se inscrever. A gente continua o nosso especial de History agora com o segundo arco, History 2. Beleza, pessoal? É isso então. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Um beijão.